Olá! Na nossa reflexão de hoje, nós vamos falar sobre o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, dos versos 14 a 21. E nesse evangelho nos fala sobre quando Jesus foi para a Galileia, retornou para a Galileia, e todos por ali já conheciam sua fama, já sabiam dos seus feitos. E por onde ele andava, nas sinagogas, né, nas casas de oração, as pessoas queriam ouvir o que ele tinha a dizer. E aí, num sábado, em Nazaré, que foi onde ele foi criado, em uma sinagoga, como era de costume, ele tomou as escrituras e deram para ele uma leitura que era do profeta Isaías, que era uma leitura que falava sobre a vinda do Messias, né? Sobre a vinda de um profeta, de alguém que ia libertar o povo. E eu vou ler essa passagem para a gente poder entender um pouco melhor do que ele disse para aquelas pessoas que estavam na sinagoga, né? A passagem dizia o seguinte: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E aí, depois que ele leu isso, todos ali, né, ficaram com os olhos fixos nele e querendo entender mais, né, querendo saber mais sobre aquilo. E aí ele terminou a leitura e concluiu dizendo o seguinte: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. E quando Jesus fala isso para essas pessoas, eram pessoas que sofriam, né, que estavam em sofrimento, porque era uma época muito difícil. Era uma época em que havia muita pobreza, haviam muitos presos, né? Muitas pessoas que eram prisioneiras por conta de guerras políticas, do contexto social mesmo. Havia fome. Então, quando ele diz isso, né? Quando ele fala isso para essas pessoas, ele renova as esperanças dessas pessoas, né? Ele traz essas pessoas para um lugar de esperança, de que dias melhores virão. E isso conforta muito todos que ouvem, né? Enquanto eu meditava sobre essa palavra, eu senti um conforto no meu coração. E nos dias atuais, se nós trouxermos essa palavra para o nosso contexto, nos últimos 2 anos foram anos bem complicados, né? Foram anos em que no mundo todo nós vimos a fome aumentar, a miséria aumentar, a desigualdade social aumentar bastante, os preconceitos, né, sobre raça, cor, credo, né, religião, etnias, orientação sexual, gênero. A gente viu tudo isso aumentar de uma forma exponencial. E foram anos bem complicados porque o mundo todo foi acometido por uma pandemia, né? Então, acaba que, junto com tudo isso, que já era muito latente, veio essa pandemia que fez com que as pessoas vivessem uma prisão de medo, de insegurança, enfim, de várias questões físicas, mentais, emocionais, espirituais, que aprisionaram as pessoas e trouxeram vários outros traumas, várias outras questões à tona. Só que quando nós ouvimos essa palavra e trazemos ela para o nosso contexto, para mim fica claro que Jesus nos fala que precisamos nos libertar das nossas prisões. Ele vem para trazer essa boa nova, né? Ele vem para libertar as pessoas das prisões. Ele vem para curar as pessoas da cegueira. E essa cegueira é apenas uma cegueira de enfermidade física, de não enxergar o que é material, o que é possível ao toque? Não. Essa também é uma cegueira espiritual, uma cegueira moral, uma cegueira ética, social, sabe? É a cegueira de olhar para o lado e não enxergar o irmão que muitas vezes está estendendo a mão pedindo ajuda, pedindo um alimento, pedindo uma palavra de conforto. Ele vem para libertar os oprimidos. Olha quanta opressão as pessoas estão sofrendo hoje mundo afora, seja por conta de contexto político, social, econômico, seja por cor, credo, por orientação sexual, gênero.
as pessoas estão sofrendo muita opressão. E geralmente é uma cadeia. Uma pessoa oprime a outra, que oprime a outra, e se gera uma corrente de opressão. E ele vem para libertar essas pessoas da opressão. Ele vem para proclamar a boa nova, para proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele vem para trazer esperança. Ele vem para dizer que dias melhores estão por vir. E ao final, né, de tudo isso, ele nos diz: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Então o que ele quer dizer com isso? Que hoje, isso começa hoje, isso não é para amanhã, isso não é para que a gente aguarde a vinda do Messias. Até porque ele começa a escritura dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Ele me ungiu. Então todos e todas nós que somos filhos e filhas de Deus, somos ungidos por Deus. Nós podemos e devemos proclamar as boas novas também. Não é só o Messias que vem. Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Ele fez isso por nós. Ele fez isso para nos salvar. Então, dentro de cada um e cada uma de nós, existe um pedacinho de Jesus Cristo vivendo, vivo. E a gente precisa usar esse fogo do Espírito Santo que existe em cada um de nós para trazer as boas novas de Deus, para fazer com que a profecia de Deus aconteça no mundo. E não é amanhã, não é daqui uma semana, não é, é hoje. Hoje começa a se cumprir a profecia que vocês acabaram de ouvir. Então, hoje, cada um e cada uma que está aí do outro lado ouvindo essa reflexão precisa parar para analisar, para pensar de que nós devemos nos livrar da cegueira que nos impede de ver a condição de injustiça social que existe no mundo, a condição de miséria, de fome, de dor, de sofrimento. Nós precisamos nos livrar dessa cegueira e começar a agir. Porque cada um e cada uma de nós pode proclamar a boa nova também. Pode e deve. Pode e deve fazer sua parte. Pode e deve lutar contra as injustiças, lutar contra o preconceito, lutar contra a fome, lutar contra a miséria. O ano da graça do Senhor começa agora, começa já. E com cada um e cada uma de nós fazendo sua parte, fazendo a nossa parte. Nós precisamos nos unir em prol da profecia de Deus. Nós precisamos nos unir para proclamar as boas novas de Deus no mundo. Nós precisamos agir a partir de hoje, a partir deste momento. Eu espero que todos e todas que estão aí do outro lado se sintam tocados por essa reflexão e de fato repensem suas ações. Nós precisamos começar a profecia de Deus hoje, neste momento. Que a paz de Deus esteja com todos e todas vocês. Amém.